Olá, se você não me conhece, meu nome é Suzana e hoje eu vim falar de um assunto bem difícil, sobre um aborto que eu sofri há pouco tempo. É um assunto muito difícil, muito delicado, mas eu achei muito necessário estar aqui. Por quê? Porque quando aconteceu comigo e eu estava nessa situação, eu busquei muita informação na internet e achei muito pouco. Descobri que tem muitas histórias sobre aborto, muitos relatos, mas a maior parte é sobre aborto espontâneo. Mas aborto retido não tem quase nada. E eu me senti um pouco desamparada nesse aspecto. E desde o começo eu pensei em gravar um vídeo. Mas como é um assunto muito difícil, e eu esperei assim passar um tempo, porque eu precisava me sentir bem para falar também, eu levei um tempo para administrar esse sentimento dentro de mim e hoje eu me senti à vontade de estar aqui falando com vocês. Eu posto muita coisa no Instagram, mas resolvi postar aqui no YouTube porque eu acho que o alcance pode ser maior. Primeiro eu queria dizer que tem dois tipos de aborto. Espontâneo, que a gente tem mais informação, que é um sangramento espontâneo que acontece, e aí logo a gestante, né, já sabe que acabou de perder o bebê. E existe o aborto retido, que muitas vezes a gente passa dias e dias com o bebê ali que já não tem vida, mas aparentemente está tudo normal. E foi o que aconteceu comigo. No dia 1º de novembro eu fui fazer ultrassom e na minha cabeça eu estava com 21 semanas e eu ia fazer o segundo morfológico. No primeiro tinha dado que estava tudo perfeito e fui tranquila. No mesmo dia, quando eu acordei, me veio aquela música que talvez você conheça, que fala Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E me veio uma angustiazinha pequena, mas como o ultrassom eu sempre fico tensa, acho que isso é algo meio comum, mesmo tendo já passado por muitos ultrassons, porque eu tenho outros filhos. E aí, logo já orei, entreguei ao Senhor e aquilo passou. No caminho, eu não lembrei disso. Cheguei lá, fui fazer ultrassom. Logo que a médica colocou a máquina do ultrassom, a primeira coisa que ela falou foi: nossa, que bonitinho, ele tá de joelho. E realmente foi a primeira cena que deu pra gente ver. Realmente foi assim, emocionante. Eu achei bonitinho na hora, não me toquei. E ela tava com muita dificuldade de conseguir achar as medidas. Ela falava para auxiliar alguma coisa, um número, aí depois ela falava, não, pera. E ela falava, ele não tá com muita reação. Mas de verdade, assim, não passou pela minha cabeça que pudesse ter acontecido o que realmente aconteceu. Deu um tempo e ela levantou e foi chamar outro médico. Em menos de 2 minutos ele colocou lá para ver e ele já olhou na tela e falou que o coraçãozinho do neném já não batia mais. Na hora eu fiquei sem reação. Eu não conseguia nem chorar, nem desesperar, eu não conseguia pensar, eu só queria sair dali. É como se eu tivesse na cabeça que se eu saísse dali, tudo ia passar e não tinha acontecido nada. Como se eu pudesse virar uma página. Aquela página daquele dia e voltar a estaca zero, né? Como se isso fosse possível. Eu queria sair muito daquela sala. Aí eu me troquei rápido e saí. Meu marido estava esperando lá fora, com os outros meninos no carro. A gente tem que sempre fazer essa logística, porque não dá para levar todas as crianças dentro do consultório. E quando eu cheguei no carro, eu desabei a chorar. Foi aí que parece que a ficha caiu. Eu levei um tempo para conseguir falar, mas logo todo mundo percebeu que as coisas não estavam bem. A gente ficou muito triste com a situação. E, infelizmente, às vezes algumas pessoas pensam assim, como tem outros filhos, né, já assim, não vai fazer diferença. Não, faz muita diferença sim, porque uma vida é sempre uma vida e a gente estava muito feliz com aquela gestação. Assim como todas as outras, a gente sempre fica muito feliz, inclusive os meninos, eles ficam muito felizes, eles ficaram muito chateados. Até os menores conseguiram entender de alguma forma do jeitinho deles. Quando eu cheguei, eu pensei, bom, eu preciso tomar uma providência, né? Buscar alguém, alguma informação. E eu tinha 2 profissionais me acompanhando. Uma médica do convênio, que era aquela que pedia os exames mesmo, de rotina, e quem me acompanhava também era de outra cidade, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é alguém que tem muita experiência, já trabalhou no hospital, já deu aula, que eu chamo carinhosamente de minha parteira, que é a Lu, né? Quem me acompanha no Instagram com certeza já ouviu falar muito sobre a Lu, que é uma pessoa que eu considero um instrumento de Deus na minha vida, no meu caminho. E eu confio muito na Luciana. E eu conversei com ela, expliquei e falei se eu precisava ir no hospital, o que eu precisava fazer. Eu tinha acabado de fazer um exame de sangue no mesmo dia e eu tinha feito ultrassom. Então, né, o médico tinha visto como estava o neném ali. Não tinha nada de anormal, além, né, do fato de não ter mais vida, mas não tinha nenhum risco de infecção. E ela falou que eu poderia esperar, que até mesmo pela OMS é previsto esperar 30 dias. E depois desse período é preciso fazer outros exames e verificar se realmente continua tudo dentro do esperado ou se precisa buscar o hospital.
Algumas pessoas, e é o mais comum, se você vai numa médica, né, qualquer, ela pode mandar você direto para o hospital. E tudo bem, né? Isso é algo que cada um pode decidir com a sua médica. Mas aqui eu tô contando a minha experiência e a forma como eu vejo as coisas. Eu acho que as intervenções médicas são muito boas e muito necessárias, só que para mim isso vem quando não é mais possível o corpo corresponder sozinho. Então, se o corpo pode corresponder sozinho, eu acho que naturalmente, né, ao meu ver, eu queria esperar, decidi esperar. Eu estava fora de risco de infecção, então estava seguro para mim. E aí eu esperei. Eu queria saber quanto tempo poderia demorar essa espera. E isso é difícil porque eu não achava muita informação. Achei um vídeo na internet de uma moça que esperou quase 2 meses. E eu fiquei pensando, nossa, como isso é possível? Será que vai ser meu caso? No laudo deu que o bebê tinha parado, né, o desenvolvimento com 18 semanas. É claro que é uma estimativa. A gente não tem assim, a data exata de quando isso aconteceu. E eu não senti absolutamente nada. Eu estava sentindo sintomas normal, continuei com azia, o peito sensível, nada de diferente, né? Tava dormindo, aquele incômodo de grávida, né? Então, no final das contas, para mim, o meu corpo entendia que eu estava grávida. E o que a Luciana me explicou é que não tinha acontecido ainda uma grande queda hormonal. E o meu corpo, para o meu corpo, eu ainda estava grávida. Então, por isso, eu não tinha tido sangramento, não tinha tido nenhum sintoma. E o que acontece? Se eu fosse para o hospital e fizesse uma indução, que seria uma das possibilidades, eu tinha grandes chances de, mesmo assim, com a indução, não conseguir expelir mesmo assim. Coloca um comprimido e não resolve, coloca outro e vai aumentando o risco. E a curetagem ela é muito bem-vinda quando é necessário e quando realmente está no ponto certo, né? Mas ela também tem os seus riscos. Precisa entrar num centro cirúrgico feito no hospital, precisa seguir todos os protocolos. Não é como, né, tirar uma unha encravada. É algo muito mais, e até a unha encravada também é perigoso infeccionar. Enfim, essas coisas com saúde a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita consciência do que a gente vai fazer. Se é necessário, ok. Mas no meu caso não era necessário, eu resolvi não correr esse risco à toa. E aí foi que eu esperei. Eu fiz o ultrassom dia 1º e a espera foi até dia 29 de novembro. Foi uma espera muito longa, muito difícil, mas por outro lado eu me sentia meio anestesiada. Eu sei que muita gente estava orando por mim e eu agradeço, já agradeci no Instagram e estou aqui de novo para agradecer cada um que orou por mim, que me sustentou em oração. Tinha aqueles dias que vinha um nó na garganta e eu chorava, mas logo já conseguia me recompor e seguir a minha rotina. Não fiquei prostrada, né? Eu me senti realmente carregada pela oração dos santos. Quando foi num domingo, na verdade, um pouco antes disso, eu tinha sentido que eu precisava fazer uma entrega, porque eu tinha visto alguma pessoa na internet falando sobre isso. E a Lu também tinha falado comigo que, por um lado, a gente precisa entender que a vontade de Deus é perfeita e agradável, mas é difícil pra gente, como ser humano, aceitar a morte. É muito pesado pra gente lidar com isso. E eu, de certa forma, não queria acreditar. Eu queria acreditar num milagre, eu queria acreditar que um dia eu fosse acordar e descobrir que tudo aquilo fosse só um pesadelo, enfim. E essa busca de não aceitação demorou, fez com que o processo ficasse ainda mais difícil e mais longo. E eu senti que eu precisava entregar de verdade isso para Deus, conversar com Deus de uma forma bem sincera. E eu já tinha consciência, mas eu não conseguia fazer isso. Toda vez que eu sentia de sentar, de me ajoelhar, de ter comunhão com Deus, eu sentia que eu não conseguia verbalizar que eu estava pronta para passar pelo processo mesmo do aborto, né, de forma real, efetiva. Os dias foram passando e eu sentia que eu precisava, e chegou num domingo, eu estava numa reunião da igreja e ali eu consegui ter essa entrega realmente genuína, de coração leve, assim, de sentir, não, eu tô pronta para passar por isso, eu sei que o Senhor vai estar comigo. E, ok, né, essa é a vontade do Senhor, foi assim, aprove a Deus e eu tô dizendo, eis-me aqui. E me senti realmente em paz. Foi um domingo, assim, que eu me senti muito leve. Na quarta-feira, nós estávamos nos arrumando para ir para uma reunião de casa, né? Eu comecei a sentir uma dor. E eu já tive outros partos, eu conheço a dor do parto, mas eu senti uma dor muito mais dolorida. Ela não era tão intensa na profundidade, mas ela era intensa em extensão. Eu não sei se eu consigo me explicar, mas eu vou tentar.
Nos meus partos, geralmente, eu tenho uma dor aguda, assim, muito forte, que dura muito pouquinho tempo. Menos de 1 minuto e ela simplesmente some. E eu fico nessa dor intensa e ela some, dor intensa e ela some, assim. Meus partos sempre são assim. Então, pra mim, é fácil lidar até. Eu não acho... Até hoje, né, os meus partos foram dolorosos, mas não... assim, de achar que eu vou morrer, não. Mas esse realmente, assim, era uma dor um pouco menos intensa, mas ela durava muito tempo. E eu não achava posição. Isso não acontecia nos outros partos. Porque nos outros partos eu conseguia encontrar uma posição. Quero fazer um relato em outro vídeo sobre partos, né? Senão eu vou fugir do foco. Mas o que eu quero dizer é que era diferente. Foi muito diferente essa dor. A gente estava em casa, né? Eu estava segura de que eu queria fazer o parto em casa. Se tivesse algum problema, né? A gente iria para o hospital é perto daqui. Mas eu estava segura. A gente estava em contato com a Luciana o tempo todo. E meu marido já acompanhou outros partos também. E esse estava fora de risco até pelo tamanho do bebê, né? É muito difícil dar alguma coisa de errado. Eu fiquei preocupada só por causa da dor. E aí ela me lembrou que aquilo era emocional também. E aí eu senti que eu precisava fazer a entrega mais uma vez. Realmente ali, rasgar meu coração e dizer que eu não estou no controle. Isso era uma coisa que eu precisava verbalizar. Porque a todo tempo, quero gravar outro vídeo sobre esse assunto de controle, porque é um assunto que eu aprendi muito nessa questão, né, nessa fase da minha vida, de que Deus, Ele é o soberano e não eu. Então, eu ali me entreguei realmente de saber que a vontade dele era boa, perfeita e agradável, e não a minha. Que por mais que eu não entendesse agora, lá na frente eu iria entender. E hoje eu entendo muito melhor essa situação toda. E ali eu entrei em trabalho de parto, foram 2 horas de trabalho de parto, bem dolorido. O bebê nasceu e eu consegui, assim, eu tinha pedido, tinha orado para Deus que eu queria poder tocá-lo. Eu sei que para muitas pessoas isso soa até estranho, mas para mim é como se realmente ali, né, como um ente querido, ninguém gosta de ir em velório, né? Mas se é necessário ir no velório, a gente vai querer se despedir do nosso ente querido. A gente não vai querer dizer, pelo menos a maior parte, né, das pessoas, não vai querer dizer, não quero nem ver, Deus me livre. Foi, agora eu não quero nem saber. No meu coração eu queria sentir que eu tinha tocado meu filho pelo menos uma vez na vida, que eu tinha visto o rostinho dele. E também até por segurança, né, para eu conferir se estava realmente tudo ok. E isso foi difícil? Sim, foi difícil, mas eu me senti sustentada e eu me senti realmente, assim, agraciada até pelo Senhor ter me dado tanto carinho, de ter me dado força, de eu conseguir passar por essa experiência de uma forma tão lúcida, assim, e confiante de que Deus sabia qual era o melhor. E nasceu tudo muito perfeitinho, assim, é uma coisa muito louca de ver. A orelhinha, o detalhe da orelhinha, o nariz, o olhinho, as mãozinhas, o pezinho, tudo perfeito, dentro da bolsa ainda. Eu não tive perda de líquido, isso também mostra que eu estava fora de risco de infecção, porque não pode ter essa troca, né? Uma bolsa rota, até com um bebê grande de 9 meses, quando vai passando as horas, não pode demorar muito tempo. Existe um prazo e a mãe tem que ficar observação, porque não pode deixar uma bolsa rota sem ter algum procedimento, algum cuidado. E eu não tinha a bolsa rota, a placenta nasceu perfeita, rosadinha, assim, era inacreditável que aquele bebê não tivesse vida. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu tô aqui para dizer que, por mais difícil que tenha sido, eu agradeço a Deus por saber que eu pertenço a Ele. E que eu não sou uma pessoa que passa pelas situações sem saber o porquê. Eu sei que tem o cuidado da mão dele. E eu sei que a gente passa por uma situação difícil hoje, mas lá na frente a gente entende. Essa situação que eu passei, eu logo lembrei de um versículo que agora eu até ia procurar, mas esqueci. Que tem em Coríntios, que fala que a gente passa por uma dificuldade para que a gente possa ajudar outras pessoas que vão passar pelas mesmas dificuldades. E eu já estava com muita vontade de gravar esse vídeo. Semana passada, uma amiga minha muito querida me escreveu falando que estava passando pela mesma situação. E aí eu entendi na hora. Falei, Senhor, quantas pessoas, né, a minha experiência pode ajudar de alguma forma? E eu tive, assim, a oportunidade de conversar com ela e ela agradeceu depois. Eu vi que nada é em vão. A gente pode ser usado nas nossas alegrias, mas a gente pode ser usado também nas nossas tristezas.
E a gente tem que estar, né, eu como sou cristã e confio e me coloco como instrumento vivo nas mãos de Deus, eu entendo que o eis-me aqui não serve só para situações boas. Às vezes são situações dolorosas mesmo, que a gente passa, que a gente amadurece e que a gente pode ajudar outras pessoas a caminhar. Não sei se eu falei tudo o que eu precisava falar. Pode ser que eu tenha me programado para falar mais alguma coisa e agora eu tenha me esquecido, por causa até da emoção. Mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E eu queria muito, muito, muito agradecer quem assistiu até aqui. Agradecer as pessoas que deixaram o seu like. Agradecer as pessoas que encaminharam para alguém que está passando por essa situação. E dizer, né, para essas pessoas que receberam esse vídeo que tenham fé em Deus. Por mais difícil que seja, Deus é soberano e Ele cuida de todas as coisas. Tem infecção, precisa ir para o hospital, você precisa tomar esses cuidados. Mas eu queria deixar também essa informação aqui, porque é uma informação que não chega a qualquer um. A gente não precisa sair correndo para o hospital se a gente estiver fora de risco. Existe essa possibilidade, né? Isso está previsto até pela OMS. Está previsto, a gente pode esperar que aconteça o parto natural. Se a gente passa pela curetagem, a gente precisa de um período muito maior para recuperar o útero. Mas se você passa por um parto normal, né, você não tem nenhuma intervenção, o corpo se recupera muito mais rápido. Eu quero depois fazer um relato sobre o puerpério, os outros puerpérios também, e esse, se eu tiver oportunidade. E eu tenho muito para falar por aqui. Até tô começando um canal agora. Queria se você pudesse me ajudar. Tenho muito para compartilhar com vocês. Já compartilhava lá no Instagram, mas eu quero agora, de forma mais efetiva, vir aqui e contar um pouco das minhas experiências, da minha história, do que eu aprendi nesse tempo todo. Então, mais uma vez, quero agradecer vocês. Muito obrigada e fiquem com Deus.